A cobrança por reparação na justiça pelas consequências das mudanças climáticas bate na porta de governos e empresas mundo afora. Essa decisão histórica que foi tomada por esse tribunal europeu e que pela primeira vez, então, condena um Estado por não ser responsável o suficiente ou não tomar as medidas suficientes para evitar as mudanças climáticas. A chamada litigância climática vem sendo cada vez mais utilizada para responsabilizar atores públicos e privados por ações inadequadas ou pela falta de ação com relação à mitigação, adaptação, perdas e danos ou riscos causados pela crise climática, que podem levar à violação de direitos humanos e direitos constitucionalmente garantidos. 2.500 mulheres idosas contra a Suíça, e elas argumentam que as ondas de calor que foram alimentadas pelas alterações climáticas minaram a sua saúde e a sua qualidade de vida e as colocaram em risco. Eu sou a Gabriela Viana e te convido a acompanhar mais essa conversa comigo aqui no Conexões para Convergir. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao 5º episódio dessa temporada. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Um dos casos mais emblemáticos de litigância climática ocorreu na Holanda em maio de 2021. A ação movida pela organização ambiental holandesa Friends of the Earth Netherlands foi julgada pelo Tribunal Distrital de Haia. Nela, a corte determinou que a petroleira Royal Dutch Shell reduza suas emissões de carbono em 45% até 2030, em comparação com os níveis de 2019. Essa foi a primeira vez que uma corte usou o Acordo de Paris para instituir a obrigação de reduzir as emissões para uma empresa. Hoje, o ajuizamento de litígios climáticos já é considerado um fenômeno global. De acordo com o Guia de Litigância Climática da Conectas Direitos Humanos, já existem mais de 1.200 casos no mundo e esse número só tende a crescer. Por aqui, não é diferente, viu? O número de ações judiciais climáticas no país passou de 14 em 2018 para 70 até setembro de 2023. Esses dados fazem parte da plataforma de litigância climática desenvolvida pelo grupo de pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, JUMA, da PUC-Rio. No episódio de hoje, mais do que entender o impacto dessas ações na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, a gente vai se debruçar sobre como o poder judiciário pode ser usado para influenciar políticas e práticas de governo e de empresas para lidar com os impactos causados pelas mudanças do clima. Estão aqui comigo para esse papo a professora Daniele de Andrade Moreira, que também é fundadora e coordenadora do JUMA da PUC-Rio. Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. Um prazer estar aqui. E ainda o advogado Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos e coordenador do Núcleo Jurídico do Centro Soberania e Clima. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra fazer parte desse podcast. Bom, para a gente começar, eu queria saber o seguinte, na avaliação de vocês, por que é tão importante tratar da questão climática também no tribunal? E quais são os desafios que a gente enfrenta nessa instância? Gabriela, eu venho desse lugar da atuação dos direitos humanos e da defesa dos direitos humanos perante os tribunais. E em relação à litigância climática, todo esse impulso é associado ao que a gente chama de uma virada dos direitos humanos para enfrentar os impactos da crise climática. É importante que toda a sociedade se engaje, que todas as ferramentas disponíveis no nosso cenário sejam utilizadas para enfrentar essa crise. Então, não temos tempo para que a administração pública, o administrador público tenha maior ou menor competência para lidar com o tema. Nós precisamos, urgentemente, encontrar soluções para tudo que envolve a emergência climática, né? Então, a litigância passa a se afigurar no cenário global, né? Não apenas no Brasil, como mais um dos espaços de atuação para cobrar medidas urgentes. Ela também conflui com uma ideia que tem ganhado muita força na nossa área, que é essa ideia de litígios estruturais, litígios capazes de enfrentar bloqueios institucionais que são tão enraizados nas nossas sociedades que só por meio de uma intervenção judicial é possível
lidar com todas as barreiras para conseguir avançar num determinado tema em alguma política pública essencial para a sociedade. Daniele, para você, quais são os desafios que a gente enfrenta nessa instância? Bom, para adicionar ao que Gabriel falou, né, eu acho que a litigância climática ela se apresenta como uma nova arena de disputa e de discussão das questões climáticas. E além da gravidade já mencionada pelo Gabriel e da urgência no tratamento do tema, o que se tem visto é um cenário global em que a ambição climática ela é inadequada e insuficiente. Então, o enfrentamento desses desafios e dos caminhos que têm sido trilhados para enfrentar essa inadequação e essa insuficiência, eles passam pelo Poder Judiciário, considerando a litigância climática aqui nessa perspectiva de levar ao Poder Judiciário discussões climáticas, embora a gente possa ter uma perspectiva de litigância climática mais abrangente, que envolve uma atuação mais ampla da sociedade civil e dos vários atores envolvidos para discutir questões climáticas e impulsionar a adoção de políticas mais consistentes e mais ambiciosas. Só para trazer um dado interessante sobre essa questão, a gente tem um relatório do PNUMA, né, chamado Emissions Gap Report, o último relatório de 2023, indica que se todas forem implementadas efetivamente todas as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, né, previstas no Acordo de Paris, e todos os compromissos apresentados pelos países, se todos cumprirem e fizerem a sua parte conforme se comprometeram a fazer, todos os estados, ainda assim a gente vai ter um aumento da temperatura média global em cerca de 2,5 graus. Então, ainda que sejam adotadas essas medidas, nós teremos uma insuficiência no tratamento da questão. Nesse sentido, é nesse contexto que o próprio IPCC, inclusive, reconhece e afirmou em 2022, no sexto relatório de avaliação, que a litigância climática é uma ferramenta importante e é uma ferramenta que tem trazido essa nova arena. Ele reconhece, o IPCC, a credibilidade dessa avenida, né, e dessa discussão da questão climática nos tribunais. Sobre os desafios, eu acho que eles são vários, né, na verdade. Se a gente olha para o Brasil, a gente tem uma discussão muito de morosidade do Poder Judiciário, e isso é inevitável. Eu acho que essa é uma questão que aparece em todos os temas que são judicializados, especialmente temas hipercomplexos, como a questão ambiental, como a questão climática. Então, esse é um desafio que nós temos aqui internamente. E nós temos, numa perspectiva mais ampla, inclusive no Brasil, o risco de obtenção de decisões que se tornem precedentes que não sejam favoráveis à questão climática. Então, isso é um risco, né, de judicializar determinadas questões. Mas nós não temos como fugir desse enfrentamento, né? Precisamos enfrentar e pensar, e eu acho que o papel da litigância climática é muito esse também, que é levar para o judiciário ações cada vez mais consistentes, mais bem fundamentadas, né, para aumentar a chance de êxito e tornar o judiciário, levando ao judiciário, impulsionando, digamos assim, decisões que sejam compatíveis com a gravidade, com a urgência e com a complexidade que a questão climática demanda. Você citou o Acordo de Paris, e assim como o Acordo de Paris e outras declarações e acordos do Regime Internacional da Mudança do Clima, desde 2008, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconhece a ligação estreita entre mudanças climáticas e direitos humanos, né? É possível, na visão de vocês, pensar em litigância climática sem considerar a superação de desigualdades e a garantia de justiça climática? Quando nós encontramos vamos chamar de virada dos direitos humanos, a professora pode me corrigir se achar que a gente pode encontrar outro caminho. Ela consegue dar a dimensão do quanto os problemas que envolvem a emergência climática, elas são primordiais para a nossa existência, como os direitos humanos são, né? São a base fundamental para a existência em sociedade, né, para o reconhecimento da dignidade humana e para avanço de todas as dimensões dos direitos, né? Então, com essa dimensão, nós também conseguimos apreender que todos os demais déficits na realização dos direitos humanos acabam sendo agravados pelos impactos da crise climática. Então, num país ou num ambiente social em que o racismo estrutural é uma marca, ele também vai incidir, vai agravar todos os impactos da crise climática. Nós, vivendo no Brasil, um país que viveu sob a égide da escravidão por quase 4 séculos, não temos como escapar
de todos os impactos que a nossa organização social, marcada por esse histórico, traz na vida e no cotidiano das pessoas. Então, realizar justiça climática é também enfrentar os grandes nós que nós temos na implementação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, né? Daniele, queria até aproveitar para já adiantar a próxima pergunta, que é o que você vê como as tendências globais, já aproveitando o gancho que o Gabriel trouxe de mundo, em termos de litigância climática também. Antes de responder especificamente essa questão sobre tendências, eu queria fazer um comentário em adição ao que o Gabriel trouxe sobre a questão da justiça, né, climática e da impossibilidade de dissociar essa abordagem da justiça climática de uma discussão sobre justiça social e sobre desigualdade, só para trazer um dado, uma informação que está na plataforma de litigância climática do Brasil, né? Gabriela, você comentou no início sobre os 70 casos, né? A gente tem um boletim que foi publicado no ano passado, que apresenta as informações sobre os 70 casos que estavam cadastrados na plataforma até setembro. Mas hoje nós temos 80 casos na plataforma. E só para vocês terem uma ideia, desses 80 casos, 44 deles não fazem nenhuma referência à justiça climática ou à justiça ambiental. Os demais, uma minoria, um pouco menos da metade, mencionam de alguma forma. A gente ainda não tem hoje como fazer uma avaliação do grau de comprometimento, da importância dessa referência, tá? Porque é uma informação muito mais qualitativa no primeiro momento. Mas eles mencionam, fazem alguma associação com a discussão de justiça ambiental, de justiça climática, de modo explícito ou implícito. Então a gente fez um esforço de identificar aqueles casos que, embora não usem essa expressão, mencionam a questão da desigualdade social, da desigualdade entre as gerações, dos impactos sofridos de modo mais contundente por grupos vulnerabilizados, e gerações futuras e crianças, enfim. Então esse é um dado interessante que eu acho que complementa a fala do Gabriel e demonstra que a gente ainda tem muito a caminhar, sabe? Mas para a sua pergunta, Gabriela, sobre tendências, eu queria dar só um passinho atrás, eu não vou me demorar muito, mas um passinho atrás, para falar um pouco sobre a questão da associação com direitos humanos, né? No Brasil, a gente sempre associou defesa do meio ambiente com defesa de direitos humanos. Sempre que eu digo do ponto de vista do direito ambiental, né? Então a gente tem no Supremo Tribunal Federal decisões reiteradas desde meados da década de 90 do século passado que afirmam o direito ao meio ambiente como um direito humano, como um direito fundamental, como um direito humano de terceira geração. Então essa virada, né, que a gente vê no movimento da litigância climática global, que é chamada de rights-based litigation, né, uma litigância que passa a se basear na defesa de direitos humanos, ela é uma novidade quando a litigância climática se expande para o sul global, principalmente, para países latino-americanos e países como o Brasil, né, mas internamente, do ponto de vista doméstico, não é uma novidade para nós. Por outro lado, essa novidade para fora precisa ser ressaltada, especialmente porque só em 2017, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da opinião consultiva 23, faz uma afirmação reconhecendo o direito ao meio ambiente como um direito humano autônomo e associado à questão climática também, dentre outros aspectos. E muito mais recentemente, em 2021 e em 2022, é que a gente tem duas resoluções, uma do Conselho de Direitos Humanos da ONU e outra da Assembleia Geral da ONU, afirmando o direito ao meio ambiente sadio, equilibrado, estável, como um direito humano e associado também, reconhecendo que as mudanças climáticas impactam de modo muito significativo o gozo desses direitos humanos, né? Então esse é um ponto importante. Quando a gente olha para a litigância climática numa perspectiva mais ampla, a gente vê que ela começa lá na década de 90, né? E ela começa muito mais nos Estados Unidos, na Austrália. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de casos no mundo, né? Hoje a gente tem, segundo os relatórios, a gente tem 2 relatórios principais que são produzidos anualmente, um do Sabin Center for Climate Change Law, da Columbia, e o outro do Grantham Research Institute, da London School of Economics. Os 2 relatórios mais recentes de ambas essas instituições, que são relatórios de 2023, indicam a existência de cerca de 2.300 casos no mundo. Desses 2.300 casos, mais ou menos 1.500, um pouco mais de 1.500, são nos Estados Unidos. Enfim, aí tem várias tendências. A gente começa, num primeiro momento, muito mais acionando estados, né, isso do ponto de vista global, por mais ambição climática, e mais recentemente tem ganhado força, e é uma tendência identificada em ambos os relatórios, ações contra o setor privado, ações que têm como objetivo responsabilizar o setor privado. Isso se dá em paralelo ao desenvolvimento da ciência da atribuição, que facilita
ajuda na produção de prova, no estabelecimento de nexos de causalidade, na demonstração de parcelas de responsabilidade dessas grandes empresas, né, dos carbon majors. Então, existe uma tendência de crescimento dessas ações no âmbito global, da quantidade dessas ações contra o setor privado, ações de green washing, né, ou climate washing, também são identificadas como uma tendência, discutindo publicidade enganosa, e empresas que se dizem verdes, se dizem sustentáveis quando na verdade não são, que se dizem net zero quando na verdade não são. Então tem uma tendência de desenvolvimento desses casos e tem várias, né, tendências. Estou destacando aqui algumas. Uma outra, o que se vê é que existe uma expectativa de que vão se manter crescentes os casos baseados em direitos humanos, eu acho que isso sem dúvida nenhuma, eu acho que eles vão só se aperfeiçoar ao longo do tempo. E para trazer mais um dado de uma tendência identificada nos relatórios, aqui espera-se que a discussão sobre desastres climáticos e sobre responsabilidades relacionadas à adaptação e a enfrentamento de desastres climáticos também aumentem. Obrigada pelos pontos, Daniele, porque eu acho que eles são muito importantes. Quando você fala, por exemplo, de greenwashing, é uma coisa que até para quem está ouvindo a gente, talvez seja uma dos assuntos, né, das coisas que fique mais perto em termos de acompanhamento. Até por rede social e tudo mais, a gente acaba tendo um pouco mais de contato com isso e tendo um pouco mais de clareza hoje sobre esse aspecto. Daí eu queria aproveitar o gancho também e perguntar para você, Gabriel, como é que você vê hoje o processo contencioso climático? Se ele evoluiu ao longo dos anos? É inegável, Gabriela, que há evolução. É óbvio que a gente tem que compreender, pensando especificamente no Brasil, né? Compreender um cenário desafiador. Cenário desafiador porque se nós formos avaliar fatores que já foram levantados aqui pela professora em relação aos desafios da prestação jurisdicional, nós vamos perceber que, de um lado, apontamos a urgência diante da emergência climática e o judiciário aparecendo como ferramenta, né, de atuação, isso é conhecido globalmente, mas, de outro lado, pela nossa experiência, as dificuldades na celeridade da prestação da justiça. Nosso país tem uma dificuldade séria em relação ao acesso à justiça para temas urgentes. Então, bom, evolução é inegável, acho que evolução que diz respeito à própria evolução também do debate global, das novas ferramentas que surgem do ponto de vista do sistema internacional de direitos humanos, das ordens jurídicas nacionais, tudo isso faz com que o sistema avance, mas é preciso compreender, especialmente para a realidade brasileira, desafios estruturais como a da prestação jurisdicional. Nós temos sérios desafios, nós na Conectas Direitos Humanos acompanhamos isso diretamente com ações que tratamos, em que há uma dificuldade em se obter celeridade. Quando a gente fala de litígio estratégico, que é o ponto em que eu me especializo, nem sempre a mensuração de um sucesso no litígio está relacionado à sua decisão final. O resultado julgado pode demorar anos, décadas, etc. Muitas vezes o litígio promove um impacto em si, no contexto da ação, que pode ser bastante proveitoso para a mudança de um cenário. Né? Então, acho que a gente precisa avaliar também os litígios de acordo com essa virtude ou com essa externalidade que eles têm. Daniele, observando por esse ponto que o Gabriel trouxe, quando a gente analisa em termos de Brasil, qual o histórico dos atores que são envolvidos na litigância climática? Bom, Gabriela, a gente tem algumas conclusões que já podem ser identificadas sobre as principais características da litigância climática no Brasil. Eu vou identificar aqui, vou mencionar apenas algumas delas, né? A gente tem um movimento de litigância climática que vem associado à litigância ambiental, então ela não acontece no vácuo. Nós temos mais de 40 anos de litigância ambiental, de desenvolvimento da política da legislação ambiental brasileira, com uma resposta do judiciário, ainda que com dificuldades de implementação e tudo mais, mas com respostas do judiciário. A litigância climática, ela vem nesse processo, mas o que se observa é que a maioria dos casos, assim, grande parte, começa a ser proposta a partir de 2019. 2020 é o ano que tem a maior quantidade de casos mapeados, a não ser que existam outros que nós não saibamos, né? Evidentemente isso é possível, mas tem, se eu não me engano, 18 casos
que foram ajuizados em 2020. Então, isso é uma característica. E, associado a essa questão temporal, né, é importante destacar que muitos desses casos são casos que nós classificamos como sistêmicos. São casos que são propostos em face, naquele momento, do poder público federal, justamente para enfrentar os retrocessos que vinham sendo implementados naquele momento. Omissões na execução de políticas climáticas, omissão no controle do desmatamento, e é justamente nesse contexto que se observa esse aumento da quantidade de casos e casos constitucionais, não só constitucionais, mas casos em face do poder público. Mais recentemente, nós temos observado um aumento dos casos em face do setor privado. Então, isso é um ponto importante. Ainda que o poder público, no sentido abrangente, ainda tenha uma maior quantidade de casos em face dele propostos, né? Nós temos observado um aumento de casos que são propostos contra o setor privado, discutindo principalmente, não só, né, mas assim, muitos casos discutindo responsabilidade civil por dano ambiental climático decorrente de desmatamento, mesmo que seja relacionado a depósito ilegal de madeira ou desmatamento mesmo ilegal, e casos que discutem licenciamentos ambientais, procedimentos de licenciamento ambiental altamente emissores de gases de efeito estufa, dentre outras razões por não considerarem os impactos climáticos nas suas análises. Um ponto muito importante de eu comentar aqui, a gente tem várias outras categorias e classificações, mas um ponto que eu acho muito importante, que é uma peculiaridade da litigância climática no Brasil, que tem a ver com os atores envolvidos, é o papel da sociedade civil. Na litigância ambiental, de uma maneira geral, nós não tínhamos a sociedade civil organizada atuando de modo muito contundente, trazendo ações para o judiciário. Claro que nós tínhamos isso, já temos previsão de legitimidade da sociedade civil organizada para propor ação civil pública, por exemplo, desde 1985. Mas ainda não havia uma capacidade, digamos assim, instalada no setor que pudesse fazer um enfrentamento como tem sido feito agora na litigância climática. A Conectas, inclusive, é uma instituição super importante e responsável pelo desenvolvimento da atuação do terceiro setor na área da litigância climática. Aí, só para concluir com um dado, nós temos quase que empatado, nós temos uma classificação, né, pautada em quem traz mais essas ações para o judiciário. O Ministério Público, que sempre foi o protagonista, está empatado, quase que empatado com a sociedade civil organizada na propositura dessas ações. Então, tem 21 casos, se eu não me engano, atribuídos ao Ministério Público, né, trazidos pelo Ministério Público, e 20 casos da sociedade civil. Isso sem contar os casos que são ajuizados por partidos políticos, ações constitucionais, por conta de atuação da sociedade civil organizada. Então, ainda que ela não apareça ali de modo direto, ela está envolvida nesses casos também de um modo muito importante e que não pode deixar de ser, não posso deixar de chamar atenção para esse ponto, para esse protagonismo, né? Daniele, tem algum caso emblemático? Gabriela, são vários os casos emblemáticos, né? São vários tipos diferentes, na verdade. Um caso que tem sido recentemente comentado, né, por conta do seu recém-julgamento, e Gabriel pode me completar, por favor, em alguma coisa que eu deixo de comentar, mas é o julgamento da DPF 760. Foi uma ação muito importante, ajuizada nesse contexto, né, do enfrentamento dos retrocessos e tudo mais, e que discute as omissões e questiona as omissões do poder público federal no controle do desmatamento, né, e na implementação do PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Houve um primeiro voto da ministra Carmen Lúcia, já há algum tempo atrás, agora não me lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas em que ela fala, inclusive, da existência de um estado de coisas inconstitucional, né, por conta dessa ela usa a expressão cupinização da estrutura burocrático-normativa voltada para a proteção do meio ambiente. Então, a falta de implementação e de atuação do poder público federal com mecanismos já existentes, e a mesma discussão aparece na DPF 708, que ficou conhecida como Ação do Fundo Clima, que já foi julgada também, e que discute essa inação do poder público federal, são casos emblemáticos porque vão trazer, por todas as razões, né, evidentemente, mas porque vão trazer para o judiciário a responsabilidade de discutir a necessidade de o poder público exercer o que a gente chama no direito de poder-dever de agir na defesa do meio ambiente, ou dever-poder. Não cabe, mesmo havendo uma discussão de separação de poderes, o poder executivo não pode escolher não executar a política ambiental, ele não pode escolher não atuar na defesa do meio ambiente, ele não pode escolher ser omisso, ele tem obrigações. Então, esses casos são muito importantes numa perspectiva mais ampla, porque são casos sistêmicos,
são casos constitucionais e que vão chamar o poder público e obrigá-lo a atuar de modo mais consistente na defesa do clima estável, né, e do meio ambiente. Gabriel, queria aproveitar até para te perguntar, a gente falou um pouco antes da Daniela trazer esses casos sobre as tendências, né, de litigância climática. Eu queria te perguntar se você acredita que existe hoje uma tendência de que o Brasil acompanhe a jornada global em que a gente percebe essa expansão de ações contra o setor privado. Entendo que sim, Gabriela. Até a Advocacia Geral da União publicou recentemente que está fazendo um esforço nessa direção. E acho que é um movimento muito natural. É muito natural se cobrar do setor privado, porque, mais uma vez, é um tema que é urgente, é emergente. Os estados, em alguma medida, nós estamos falando do Estado brasileiro agora recompondo o seu arcabouço jurídico e as suas pretensões em cumprir compromissos internacionais. Isso é muito importante, o Supremo Tribunal Federal atuando nessa direção. Agora, é importante, então, colocar a luz para os compromissos privados, né? Nós temos uma atuação nessa área pensando que a economia ela precisa se alterar, né? A forma como a gente, tentando traduzir num termo que seja de fácil compreensão, nós precisamos alterar a forma de produção e reprodução econômica para conseguir sustentar a vida no planeta, pelo menos a nossa vida no planeta, né? Isso não depende só dos estados, né? Se nós formos olhar, até do ponto de vista de economia, o quanto as corporações privadas representam no planeta é algo extraordinário, muitas vezes maior do que muitos estados, né? Se o estado se compromete, as corporações não, nós continuamos tendo um problema extremamente grave. Então, é natural que, seja por meio da litigância, seja por meio de outras formas de pressão, o setor privado seja cada vez mais chamado à responsabilidade com medidas urgentes. O Brasil deve chegar a esse momento. Já está chegando, né? Bom, e agora eu quero apresentar para vocês o nosso quadro que dá voz às boas práticas nos campos da soberania e do clima em todo o território nacional. Nesse episódio, a gente convidou a La Clima, um think tank que é voltado à pesquisa e desenvolvimento de conhecimento jurídico aplicado à área de mudanças climáticas. Lá eles têm um grupo de trabalho sobre litigância climática que discute sobre casos no Brasil e no mundo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre como funciona o trabalho que eles vêm realizando nessa área. Rádio Soberania e Clima. Olá, meu nome é Klaus Maciel, eu sou advogado e sou atualmente coordenador do GT de Litigância Climática da Rede La Clima. É muito interessante observar que a La Clima e seus outros GTs, eles deixam muito evidente que o clima e as mudanças climáticas, eles estão e devem estar no cerne de todos os espaços de discussão. E o nosso GT de Litigância Climática, ele cuida de observar e de debater quais são os avanços, os desafios, quando o tema do clima ele é levado ao judiciário. É muito interessante observar que o próprio conceito de litigância climática ele está em construção. Então, os nossos convidados que vêm para promover as discussões dentro do grupo, sejam da advocacia, do meio acadêmico, Defensoria Pública, Ministério Público, do próprio Poder Judiciário em si, eles próprios trazem essa ênfase, esse destaque que a litigância climática tem suas peculiaridades, a exemplo da grande mobilização social que gira em torno das ações de litigância climática e do impacto que isso traz para as decisões, para o próprio entendimento e publicação do que se reivindica judicialmente. E é por isso que dentro do grupo a gente realmente foca em analisar o panorama desses casos, né, trazendo as inspirações de casos internacionais, ou até vislumbrando como o Brasil pode ser uma referência para os casos de litigância climática também, fora do país. A gente aprofunda num olhar jurídico sobre o tema, mostrando todos os debates doutrinários em torno do nexo de causalidade, da quantificação do dano, de como as informações são publicadas, questões de prova dentro do processo de litigância climática, inclusive aspectos processuais que busquem garantir o êxito dessas ações. Então, é muito interessante ver que o GT de Litigância Climática vem se tornando e se afirmando como um espaço realmente de referência jurídica para discussões sobre a temática da litigância climática, sobre a temática do clima em geral, dentro do direito, pelos operadores do direito, e o resultado que a gente consegue já observar
é justamente a disseminação desse conhecimento que chega a promover discussões em outras universidades, nos centros universitários, grupos comunitários que se apropriam dos conhecimentos que a gente consegue divulgar e debater e trazer para levar isso para espaços de decisão e construção de políticas públicas. E o mais importante é que a gente observa que o grupo de litigância e a Laclima, eles vêm conseguindo alcançar sua principal premissa, que é divulgar e disseminar o entendimento de que o direito à segurança climática, ele é uma garantia constitucionalmente assegurada, dado ao direito fundamental, ele é de natureza, como base de todos os outros direitos humanos que já estão protegidos e resguardados por legislações internacionais, por acordos multilaterais e pela nossa própria Constituição. E assim como os demais GTs da Laclima, o GT de litigância ele está sempre aberto para novos membros, então fica aqui também o convite para quem quiser se inscrever e fazer parte da rede, contribuir com debates, trazer dúvidas, divulgar o tema no seu espaço de atuação e fazer da ferramenta jurídica realmente um espaço, um mecanismo de garantia do direito à segurança climática tão urgente e tão inovador. Bom, depois da fala do Klaus, eu queria aproveitar para perguntar para vocês o seguinte: de que forma o trabalho que a Laclima vem realizando contribui para o avanço da litigância climática no Brasil e na América Latina, na avaliação de vocês? E qual a importância de se promover discussões sobre litigância climática em espaços de decisão ocupados pelos operadores do direito? Gabriel, você pode começar, por favor? Os centros de pesquisa são essenciais, são fundamentais para o cenário que nós vivemos, né? Se nós não engajarmos toda a cidadania em torno desse assunto, as consequências podem ser diretamente ligadas à nossa existência. Então, nós precisamos de todas as forças, né? Não é algo trivial. A ciência, né, e os resultados da ciência, as evidências científicas apontam para essa necessidade. Então, só temos a enaltecer o papel de Laclima, o papel das organizações que hoje estão buscando espaços coletivos para avaliar as litigâncias. Então, acho que isso é um ativo desse ciclo que nós estamos iniciando. As organizações têm tido muita interação, é difícil encontrar, a senhora pode até falar mais, mas aquele tipo de litígio sem maior consistência ou simplesmente temerário, como muitas vezes se diz, acho que há um avanço muito grande na avaliação de riscos em relação à litigância, e acho que espaços como a Laclima e outros tantos importantes aqui no nacional e internacionalmente têm contribuído muito para o avanço da litigância climática. Daniele, na sua avaliação, incentivar essa forma de participação cidadã, até como o Gabriel também trouxe para a gente agora, na contenção da crise climática, é também uma forma positiva para a gente fazer cada vez mais a manutenção da democracia? Sem dúvida nenhuma, Gabriela. Eu faço minhas as palavras do Gabriel e acho que cada vez mais em que esses espaços, como a Laclima, como grupos de pesquisa e as organizações da sociedade civil em geral, né, esse espaço que tem sido construído por essa rede de atores envolvidos na discussão climática, ele só tem fortalecido a conscientização, a cidadania ambiental, a cidadania climática, então a atuação em defesa do direito de todos e de todas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que abrange, né, a estabilidade climática também. E é interessante, vou trazer um dado que é bem do direito ambiental, mas eu acho que pode confirmar ou completar aqui o que foi já falado, que desde que a gente começa a falar no Brasil de direito ao meio ambiente com status constitucional, a partir de 1988, o que se diz e o que se afirma, o que se lê na Constituição é que esse direito é um direito-dever. Nós chamamos no direito de um direito em via de mão dupla, é um direito bifronte, porque é um direito que não é só reconhecido como de titularidade difusa. Essa mesma coletividade que é titular do direito, ela tem deveres associados a esse direito. Então é importante que esses espaços de mobilização, né, como a Laclima, né, e dentre outros, sejam espaços em que esse direito-dever seja concretizado, fortalecendo a democracia, fortalecendo a cidadania ambiental, a cidadania climática. Acho que eles devem só ser incentivados, né? A gente tem que crescer esse movimento ainda mais.
Bom, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso programa, mas diante de tudo que a gente refletiu até aqui, tem uma citação do professor Ricardo Abramovay da USP, no prefácio do Guia de Litigância Climática da Conecta, os Direitos Humanos, que chama muito a atenção. Eu queria ouvir vocês dois sobre isso. Eu vou ler aqui esse trechinho. Abre aspas. Se na China, na Índia, nos Estados Unidos e na União Europeia reduzir as emissões exige muita ciência e tecnologia e transformações disruptivas em sistemas produtivos consolidados, entre nós o maior desafio é institucional e não científico ou tecnológico. Trata-se de cumprir a lei. E aí a litigância pode desempenhar um papel catalisador importantíssimo. Fecha aspas. Eu acho que é um pouco do resumo de tudo que a gente falou até aqui, na fala dele. E aí eu queria aproveitar, então, para ouvir você, Gabriel, já nas suas considerações finais, qual o papel do Brasil para o avanço da legislação ambiental e climática, não só internamente, mas globalmente? O Brasil exerce um papel fundamental, primeiro pela diversidade, pelo ecossistema, enfim, pela pujança que o país tem e a capacidade de liderar aquilo que as organizações de direitos humanos classificam como um sul global. Por mais que a gente tenha um processo de crise dentro do sistema internacional de direitos humanos, é preciso reconhecer que o Brasil pode exercer um papel de liderança em organizar países que têm um histórico, desde serem países colonizados, desde de uma participação na ordem econômica mundial marcada por diversas assimetrias e injustiças, mas que tem um ativo muito importante para a discussão e para o debate sobre a emergência climática. Não é? O Brasil pode exercer, enquanto Estado, protagonismo no processo deliberativo global, e nós, enquanto sociedade civil, podemos impulsionar a atuação também em outros países de uma sociedade civil que também é capaz de colocar na ordem do dia e pressionar os agentes, desde estatais até o setor privado, a se engajarem nessa temática. Então, nas minhas considerações finais, deixar uma palavra de destaque, né, em relação a essa agenda, né, esse podcast contribui muito. O avanço em centros de pesquisa é fundamental. De novo, quero saudar a PUC-Rio, a professora Juma, porque exerce uma função fundamental do ponto de vista do avanço da ciência e da pesquisa. Então, deixar um abraço para a professora Daniele, cumprimentar, e deixar também essa palavra de algum otimismo, né? Nós já enfrentamos problemas globais imensos, né? Nacionalmente, nós somos um país muito desigual, mas que enfrentou com muita capacidade e mobilização da sociedade civil problemas enormes. Então, tenho o otimismo de que seremos capazes de reorganizar a nossa economia, reorganizar a nossa sociedade para aproveitar o máximo daquilo que a natureza pode nos oferecer por uma existência melhor. Muito obrigada, Gabriel. E eu queria também aproveitar, já puxando para você, Daniela, suas considerações finais em cima do seguinte. Diante da fala do Gabriel, quais são as oportunidades que a gente está perdendo como país ao deixar de tratar a litigância climática como uma ferramenta não só de justiça, mas também de soberania? Bom, Gabriela, eu vou fazer um comentário tentando completar um pouco o que o Gabriel falou, numa perspectiva mais do Brasil mesmo, internamente, né? E trazendo alguma consideração que você fez antes, ao introduzir o tema, que é a questão de cumprir a lei, né? O nosso desafio maior é cumprir a lei. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não tenhamos desafios outros, né? De aperfeiçoamento legislativo e tudo mais, mas o nosso gargalo é de implementar o que já existe. Se por um lado isso é um gargalo, por outro lado é uma certa facilidade, digamos assim, né? Nós temos um perfil de emissão de gases de efeito estufa brasileira, né, que mais de 70% das emissões são associadas à mudança do uso da terra e ao setor agropecuário. Então, basta, entre aspas, eu sei que isso não é fácil, mas basta acabar com o desmatamento e controlar as emissões do setor agropecuário. É claro que a gente tem um pouco menos de 30% lá divididos entre resíduos sólidos, energia e outros, que precisam ser pensados também, evidentemente, mas a gente consegue resolver a maior parte do problema se a gente conseguir implementar um programa de controle do desmatamento, para evitar o desmatamento,
de modo consistente, de modo eficiente. E a litigância climática no Brasil tem se desenvolvido nesse sentido também, né? Em função não só das ações que eu já comentei em face do poder público, mas também nas ações de responsabilidade civil associadas ao desmatamento. Né? E se a gente parte de uma premissa, partindo para a parte final da sua pergunta, um conceito de soberania, que é um conceito mais abrangente, que envolve, para além da questão da relação entre Estados, para além de uma perspectiva internacional, de uma atuação eficiente do Estado internamente, no respeito aos direitos humanos, na implementação da defesa do meio ambiente, que é o nosso tema aqui de modo mais específico, né, e do clima estável de modo consistente, essa agenda de controle do desmatamento e essa atuação estatal eficiente, que a gente ainda não tem, é um caminho para afirmar a nossa soberania. É em defesa dos nossos interesses, dos interesses das brasileiras e dos brasileiros, interesse da nossa nação, e que é claro que isso reverbera para o mundo como um todo. E aí, para concluir a minha fala aqui, já para as minhas considerações finais, eu queria agradecer ao Gabriel pela fala dele. Eu não posso deixar de enaltecer aqui o papel da sociedade civil, como eu fiz anteriormente, e Gabriel aqui representando a sociedade civil, né, representando a Conectas, tem um papel super importante. Então, nada disso estaria acontecendo no Brasil. O desenvolvimento da litigância climática não seria o que se tem hoje se não fosse a sociedade civil. E assim como iniciativas como a desse podcast. Então, eu queria parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar aqui e de conversar com vocês um pouquinho sobre um tema tão importante como o da litigância climática e da proteção do clima estável. Daniele de Andrade Moreira, fundadora e coordenadora do Juma da PUC-Rio. Daniele, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito incrível poder entender um pouco mais sobre a litigância climática com você. Muito obrigada. E também quero agradecer ao advogado Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos e coordenador do Núcleo Jurídico do Centro Soberania e Clima. Gabriel, muito obrigada por dividir com a gente também todo o seu conhecimento e toda a sua experiência para enriquecer o nosso debate de hoje. Com essas reflexões, fica por aqui o penúltimo episódio da terceira temporada do Conexões para Convergir. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vale muito a pena acompanhar todas as nossas conversas dessa temporada. O Conexões para Convergir está disponível no Spotify, Google Podcasts e YouTube. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link dele com quem você sabe que também vai gostar de acompanhar essa conversa. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima, com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia, de Isaac França. E a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. A pesquisa e a checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. No episódio de hoje, usamos trechos de reportagem da CNN Brasil. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica, sugestão ou elogio, escreve pra cá, podcast@soberaniaclima.org.br. Te espero na próxima semana, hein? Até lá!